O presidente Jair Bolsonaro mantém pressão para barrar a taxação da energia solar e afirma que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai abrir mão de aprovar a medida. Ontem, o presidente se reuniu com o diretor da agência, Rodrigo Limp, que saiu do encontro sem falar com a imprensa. Segundo o presidente, não será preciso votar uma proposta no Congresso proibindo a taxação do setor. Tanto é que a ANEEL, pelo que eu estou sabendo, não vai mais taxar, não vai precisar nem projeto mais da Câmara. De qualquer forma, Bolsonaro diz ter chegado a um acordo sobre esse assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O objetivo é manter o atual subsídio para a energia solar via projeto de lei, caso a ANEEL insista na cobrança de tarifa. O Congresso poderia então derrubar a decisão com uma proposta a ser apresentada. A matéria seria pautada na volta do recesso, disse à Rádio Bandeirantes o deputado Lafayette de Andrada, do Partido Republicanos. Nós já havíamos construído uma proposta aí mediana, uma proposta de consenso baseada em estudos muito bem estruturados. Então, que nós vamos apresentar essa proposta até, no máximo, sexta-feira agora, e aí nós vamos trabalhar em cima dessa proposta. A ANEEL chegou a argumentar que os usuários da geração distribuída também usam a rede convencional, já que os painéis só produzem energia durante o dia, e defendeu que a ausência de alterações nas atuais geraria custos bilionários nas próximas décadas aos consumidores que não possuem esses sistemas. Mas para o coordenador do Grupo de Trabalho Técnico da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Guilherme Susteras, a tributação proposta é muito alta. A gente fez as contas, a gente mostrou do ponto de vista técnico, econômico, que o valor justo ele é muito mais próximo de 10% a 15% do que 60%. Então a gente não está aqui dizendo que não é devido nenhum valor pelo uso das redes, a gente está dizendo que esse valor não é 60%, esse valor é mais próximo de 10%. Então o que a AB Solar recomenda? Que seja de fato instituída essa tarifa de 10% a 15% num horizonte de aproximadamente 5 a 10 anos. E nesse horizonte permite que o mercado evolua e permite que a gente pague no longo prazo ou num horizonte adequado o valor justo, que certamente não são 60%. Para Guilherme Susteras, o uso da energia solar, ainda pequeno, seria desestimulado com uma eventual taxação. Dados da ANEEL mostram que apenas 1% da matriz brasileira é formada por esse tipo de captação. E aquele negócio, né, Rafael? Tem de ampliar, é claro que tem de ampliar. Onde for possível energia eólica, onde você tem vento suficiente para isso. Isso, por exemplo, em terras capixabas, né, que eles usam bastante. Ceará, perfeito, Ceará, muito vento. Isso é ótimo. A energia solar é fantástica, é uma tecnologia que tem de se expandir, se espalhar. E o Brasil tem condições muito propícias para isso, uma insolação tremenda. Agora, eu queria até, a Thaís falou disso no começo do jornal. Thaís, esses consumidores têm um crédito, não é? Então, como eles produzem a própria energia, eles têm um crédito. Então, a ideia seria abater desse crédito e a discussão seria em torno de qual o tamanho do percentual. Esse abatimento. Exato. E não simplesmente... Eu acho importante só explicar, taxar, né? Voltar um pouquinho, voltar alguns capítulos, porque esse não é um exercício tão simples, né? Como ficou essa história de taxar o sol, a Thaís falou disso aqui na abertura do programa. O que é que estão querendo cobrar? Não é, Thaís? Porque não querem cobrar pela produção da energia consumida. Pela geração da energia. E acho que tem dois tipos de produtores diferentes. Porque quando a gente fala em produção solar, né, pelo menos na minha cabeça, vem muito daquela produção específica para um imóvel específico, de um produtor rural. Qualquer mas coisa. hoje, casa, né? Hoje, por exemplo, os grandes produtores de energia solar no Brasil são bancos, não é? São empresas de telecomunicação, redes de varejo, que têm fazendas de produção de energia solar que ficam muito distantes do local onde essa energia é de fato consumida, não é? Então, a gente está falando de coisas que comportam compreensões diferentes, né? Você tem o indivíduo que tem a energia solar em casa, que fez um investimento ali para pagar a conta de energia mais baixa. Mas que usa também a rede... Porque ele não à tem... noite, por exemplo, exato. Quando, evidentemente, o sol desaparece e a energia volta para a rede. Então, ele usou alguma coisa ali. E tem esse grande produtor que fez um investimento também pode até vender. E faz isso. Né? E faz isso. Faz isso, tem lucro nessa operação. Então, a taxa
não é pelo fato de a empresa, de o grupo ou de o indivíduo, Colocar um da pessoa painel física, ali. colocar um painel e produzir a energia solar. Alguém está querendo me taxar porque eu uso uma energia limpa que né, para quem acredita, Deus me deu, para quem não acredita, o universo está dando. Não é disso que se trata. A gente está falando da utilização da rede por onde corre a energia. Não é? Isso. Foi o que eu falei. Assim, nós estamos falando de um sistema absolutamente complexo para atender 210 milhões de brasileiros, né? E que você tem ali uma possibilidade de geração de energia limpa, que é a energia do sol, dentro deste sistema super complexo. Por que a energia eólica foi tão difícil de fazer a energia eólica funcionar e beneficiar a população? Porque o difícil não é você subir a torre e botar a hélice, o difícil é você fazer isso chegar na casa da pessoa, porque você tem que pegar essa energia que foi produzida, jogar na linha de transmissão, para ela cair na rede da distribuição e chegar na casa das pessoas. Essa é a parte mais cara. Claro que você está falando de investimentos que são altíssimos, você fazer uma hidrelétrica, você fazer um parque eólico, você fazer um parque de energia solar, demanda um investimento muito caro. Claro. Mas ao longo do tempo, depois que você instalou a hélice, depois que você instalou a placa, você tem que pagar pela manutenção e pela utilização do também altíssimo investimento, que é fazer a linha de transmissão e fazer a distribuição pela rede. Então, gerar a energia solar é ótimo. Agora, se utilizar, imagina essas fazendas que usam duas partes do complexo de sistema de energia. A linha de transmissão, porque ela está distante daquela casa que vai consumir, daquele local que vai consumir, e a rede que faz a distribuição por cada ponto de distribuição de consumo de energia. A nossa casa, a loja, o banco, a agência e por aí vai. A discussão é justo aquele que tem a capacidade de fazer o investimento fazer parte de um sistema super complexo em que todo mundo paga para o sistema funcionar, para fazer a manutenção, para fazer o investimento para ampliação e para a qualidade da transmissão e da distribuição. É justo quem faz a geração da energia solar não participar do rateio pelo uso e pela manutenção da complexidade do sistema? Essa é que é a discussão. Então, a ANEEL quer cobrar 60%, o pessoal do setor quer cobrar 10%, 15%, certamente a taxa tem que ficar, no mínimo, no meio desse caminho. Né? Então, a discussão é qual é a política pública de energia elétrica no Brasil. Nós temos Luz para Todos, que dá um benefício para as famílias mais pobres. Que não chega em Roraima. A Roraima está ligada a... É um absurdo. Aliás, é um absurdo. Isso é uma vergonha nacional. Esse é um investimento que precisa acontecer. Aliás, não chega, só para explicar, por causa do território indígena, sim. Não pode atravessar lá. Isso, que não pode passar a linha de transmissão há, ali. Inclusive um convite para o Bolsonaro e aos Estados Unidos, que eles estão desenvolvendo uma transmissão com nova tecnologia, que é muito mais barata e que provavelmente não provocaria qualquer tipo de dano no território indígena que tem de ser atravessado pelas torres de transmissão. Porque o Brasil não pode continuar nessa vergonha de não fornecer energia elétrica para Roraima, depender de energia venezuelana, com os problemas óbvios que isso acarreta. Não faz o menor sentido. Então, a minha discussão aqui é a seguinte: qual é a política pública? Quanto ela custa, quem paga por ela e quem é beneficiado por ela? Está absolutamente óbvio que a política pública para incentivar o investimento na energia solar funcionou. Tanto que se você pega a quantidade de unidades foram as unidades que foram criadas, né, que foram construídas, como essa fazenda que a gente está vendo aqui no telão. De 2012 para cá é uma explosão. O gráfico é uma linha de 90 graus. Então, tá certíssimo. A gente discutiu isso ontem, né, Zaidan? Você quer fazer o estímulo, você quer incentivar a geração de energia solar, tá ótimo. Isso é uma coisa. A outra coisa tá bom, então incentiva a criação dos parques, a importação e a fabricação das placas solares, tá ótimo. Agora, para usar a rede e para usar a linha de transmissão, para usar o sistema complexo, tem que pagar. Como todo mundo paga. Como todo mundo paga. O que não dá é aquele que gera a energia. E tem outra discussão seguinte, que o crédito é gerado na energia gerada durante o dia, que é mais barata do que a energia gerada durante a noite, que é aquela que abastece a casa que tem energia solar. Ela passa o dia inteiro mandando energia para o sistema, e aí ela recebe de volta essa energia, e esse aqui é o crédito, só que o custo da energia
do dia e o custo da energia da noite é gigantescamente diferente. Assim, é mais do que Agora, o dobro. 60% parece um clamoroso exagero. Não, né? eu não sei, porque eu também não entendo. Eu estou há dias estudando esse sistema. Eu claramente não entendo de sistema elétrico, mas eu entendo de como é que funciona a política pública e quanto é que ela custa. Eu sempre trago o exemplo aqui do Bolsa Família. Não é para nivelar por baixo, é para mostrar uma política pública que funciona e que atende 13 milhões de famílias brasileiras e que custa 30 bilhões de reais. Então, menos de 30 bilhões de reais para atender a 13 milhões de famílias. Então, nós vamos gastar 30 bilhões de reais em 10 anos para atender 600 mil pessoas, que esse é o cálculo das empresas do setor. Faz sentido isso? Se fizer sentido, tá ótimo. Faz o seguinte, põe no orçamento, decide que a sociedade brasileira, através dos seus representantes, escolheu gastar esse dinheiro todo para atender uma pequena parcela da população, assim como a gente faz com tantos outros subsídios que já existem no Brasil e que a gente não só não estão no orçamento, como a gente não faz revisão se funciona ou não. O meu debate é, qual é a política pública? Qual é o ponto de partida? Não é o que a gente quer, o ponto de partida é o que a gente pode. O que o Estado brasileiro pode? Quanto ele tem? A gente sabe que é pouquíssimo, porque 80% do orçamento vai para pagar salário e aposentadoria. Então, do que sobra? O ponto de partida é a realidade. Quanto temos? Depois nós temos que discutir qual é o instrumento, que é a política pública. E depois tem que avaliar. Essa política pública custa tanto, é uma decisão da sociedade fazer essa política pública, porque ela vai beneficiar o maior número de pessoas. Esse debate está acontecendo nisso? Não vejo.